com muito prazer que estou aqui, neste momento, apresentando o lançamento de um livro, Desafios Globais, volume 1, África. Muito importante em todos os projetos que eu já trabalhei durante o período em que trabalhei sem me aposentar, porque agora eu estou aposentada, mas trabalhei na Faculdade de Educação da UFMG e, sobretudo, no grupo de pesquisa do letramento literário. E agora, mais feliz estou por estar no jogo do livro. É claro que são 6 volumes, e então cada volume trata de um dos continentes. Desafios Globais, volume 1 é África, o volume 2 América do Norte, volume 3 América Latina, volume 4 Ásia, Pacífico, volume 5 Europa, volume 6 Ásia, mesmo muito voltado para as questões de África. Nós estamos trabalhando com o volume Coleção, professor Aziz Tufi Saliba, professor Dalson Belém Lopes e o professor Marcos Antônio Alexandre. Nós teremos, neste vídeo ainda, a palavra dos organizadores da coleção dos Desafios Globais, na palavra do professor Marcos Antônio Alexandre. Olá, eu sou Marcos Antônio Alexandre, sou professor titular da Faculdade de Letras e um dos organizadores do volume 1, Áfricas, da coleção Desafios Globais. A coleção Desafios Globais é idealizada pela DRI, Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, com a editora da UFMG. Esta coleção tem como co-idealizadores e co-organizadores os Centros de Estudos Regionais da UFMG, o Centro de Estudos Africanos, o Centro de Estudos Europeus, Indianos, da Ásia Oriental, da América Latina e da América do Norte. Cada centro teve como um dos coordenadores participando da organização de uma das coleções. Como já mencionei, eu tive o prazer de organizar o volume 1, junto com os diretores da DRI, respectivamente os professores Aziz Saliba e Davidson Soares. Os textos que compuseram a publicação foram concebidos por autores e autoras convidados de universidades brasileiras e estrangeiras, pesquisadores da UFMG e de outras instituições de ensino. São ensaios que tentam responder a pautas que integram as 6 áreas temáticas que são discutidas pelos centros regionais: sustentabilidade, saúde e bem-estar, direitos humanos, novas tecnologias e fronteiras da ciência, instituições, governança e regulação, e educação, cultura e arte. O volume 1, Áfricas, traz trabalhos relacionados a estas áreas, e como as Áfricas são muitas e múltiplas, são publicados 11 ensaios, textos que tentam responder às demandas advindas das áreas descritas e que tratam sobre as Áfricas em suas relações com o mundo. Todos capítulos muito importantes e que merecem ser lidos e discutidos em nossos diversos campos de atuação e de saberes. Mas aqui eu destaco os ensaios que são voltados para a área de educação, cultura e arte. O capítulo Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, possibilidades da formação de professores, professoras, a partir da cooperação Sul-Sul, da colega da FAI Nilma Lino Gomes e Kátia Regis. O capítulo A Leitura em Português em Países Africanos, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe,
também das colegas da FAI, Francisca Isabel Ferreira Maciel e Araci Alves Martins. E eu também gostaria de destacar o capítulo 7, a dimensão internacional da corrupção e os desafios da governança africana, de Pedro Andrade Matos. Com esta breve apresentação, eu gostaria de convidar todas as pessoas para entrar em contato com esses trabalhos e de todos os outros que integram a coleção Desafios Globais, especificamente o volume Áfricas. Obrigado a todos. Nós vamos selecionar dentro desse livro aqueles capítulos que têm a ver com o que trabalhávamos na Faculdade de Educação da UFMG, especificamente no CEALI, no Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita. Dentro do CEALI, o grupo de pesquisa do letramento literário, nesse nosso trabalho aqui, nós estamos trabalhando com aqueles capítulos cujos profissionais já vinham trabalhando conosco nesses projetos que já foram mostrados anteriormente. Por isso, são apenas 3 capítulos. Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, possibilidade de formação de professores, professoras a partir da cooperação Sul-Sul, que é da autoria da professora Nilma Lino Gomes e Kátia Regis. Esse é o capítulo 5. O capítulo 6, que é a leitura em português em países africanos, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, da professora Francisca Isabel Pereira Maciel e Araci Alves Martins, que sou eu. Para esse capítulo, nós temos 2 convidados especiais. A professora Célia Bicalil Belmiro, que vai tratar sobre um projeto de literatura, e o professor Wellington Dias, que faz pós-graduação na Faculdade de Educação e na área das artes, e, portanto, ele vai mostrar uma exposição de desenhos e pinturas. O capítulo 7, a dimensão internacional da corrupção e os desafios da governança africana, foi escrito por Pedro Andrade Matos, que no momento encontra-se já em Cabo Verde, trabalhando em Cabo Verde. Na época que esteve em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele contribuiu muito com todos esses projetos que foram mostrados aí atrás. Contribuiu muito com o projeto Mobilidade, através do qual nós recebíamos alunos, estudantes de graduação e de pós-graduação dos outros países, e, portanto, recebíamos também de Cabo Verde. O Pedro Andrade foi um grande apoio para nós na época desses projetos em andamento. A pergunta que foi feita aos autores desses 3 capítulos foi assim: de que modo a atividade que você realizou e realiza em determinado país da África, no tocante à formação de professores, de que modo contribui para a educação de crianças e jovens? Essa foi a pergunta que em cada fala, cada um vai tentar dar a sua colocação, a sua atuação e dizer como foi que desenvolveu o trabalho dos seus projetos. O capítulo 5, então, será apresentado pela professora Nilma Lino Gomes e pela professora Kátia Regis. Olá para todas e para todos. Eu quero agradecer o convite da professora Araci para participar com vocês mais essa edição do Jogo do Livro, cumprimentar todas as pessoas que estão participando nesse momento de forma virtual
Eu sou Nilma Lino Gomes, professora titular emérita da Faculdade de Educação da UFMG, e quero abordar alguns aspectos de um artigo que eu e a professora Kátia Regis, da Universidade Federal do Maranhão, escrevemos para compor a coletânea Desafios Globais, organizada pela Diretoria de Relações Internacionais da UFMG, a quem eu parabenizo pela iniciativa. O artigo que a professora Kátia e eu escrevemos, ele fala sobre uma experiência inédita no Brasil, que é a licenciatura em interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros, da Universidade Federal do Maranhão. Essa licenciatura ela surgiu em atendimento à alteração da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pela Lei 10.639 de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de educação básica. Essa legislação, então, ela foi institucionalizada pelo Conselho Nacional de Educação, que compôs o parecer 003 de 2004 e a resolução 01 de 2004 do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de Educação, que juntos, parecer e resolução, formam as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de educação básica. As diretrizes dão orientações para as escolas, para os sistemas de ensino e para as universidades. A resolução 01 de 2004, ela deixa muito nítido que os cursos, não somente de formação de professores, mas principalmente de formação de professores, precisam alterar os seus currículos para o cumprimento do que fala a Lei 10.639 de 2003 e as diretrizes. Então, a Universidade Federal do Maranhão teve essa iniciativa que eu parabenizo, até hoje eu sempre vou parabenizar, que é construir uma literatura interdisciplinar específica para formar professoras da educação básica e professores na perspectiva das diretrizes e da Lei 10.609 de 2003. Uma dessas turmas já completou a sua formação. Essa turma foi a Cabo Verde, que é a experiência narrada no nosso artigo, e uma outra turma que também já está quase terminando e há uma nova chegando, tem a previsão dessas turmas irem a Moçambique. No caso, Moçambique, nós já fizemos a primeira parte, que é uma missão de professores e professoras em contato com as universidades públicas de Moçambique, em especial a Universidade Pedagógica de Maputo, onde a equipe que viajou até Moçambique teve contato com docentes, com discentes, reuniões com o reitor, discussão de como organizar a segunda parte da missão, que é a ida das professoras e dos professores da licenciatura, que vão então interagir com os professores e as professoras da educação básica de Moçambique, no caso, Maputo, e também pretendemos estender para outras cidades, e principalmente uma troca entre os licenciandos daqui e de lá e as professoras especificamente de lá. Bom, esse trabalho, então, de intercâmbio internacional, eu acompanhei esse de Moçambique, Cabo Verde eu não pude ir, e o que eu quero destacar aqui para vocês é a importância, primeiro, de uma parceria entre diversas instâncias para construir uma proposta de educação superior antirracista. No caso, todo o processo da licenciatura, ainda aos países estrangeiros, tem o apoio do governo do Maranhão e da Secretaria de Estado de Educação do Maranhão, e isso é muito importante. Além disso, conta com o apoio irrestrito da Reitoria da Federal do Maranhão, que também criou todas as condições para que as missões acontecessem e os estudantes e as estudantes pudessem participar. Eu acho que isso é muito importante. Um outro elemento que eu gostaria de destacar é o eixo da cooperação Sul-Sul. O eixo da cooperação Sul-Sul implica numa formação de professores e professoras que o que está colocado é a troca e aprendizagem mútua, a horizontalidade das relações. Então, não é levar do Brasil para os países do continente africano, é ir para aprender com, ir para trabalhar com, e uma troca,
que a previsão é também que nós tenhamos condições de trazer professores e professoras de lá, na parceria, então, com o governo de Moçambique, com o Ministério da Educação de Moçambique, com as universidades públicas de Moçambique, que também possam vir professores e professoras de Moçambique ou licenciandos, né, lá de Moçambique, para também estar aqui no Brasil e trocar conosco, aprender conosco e juntos construir uma proposta internacional que tenha sentido e significado para as pessoas que delas participam. E principalmente visando que uma intervenção diferenciada na educação básica. Um outro eixo que eu quero destacar e que eu gostaria muito de ver o FMG também realizar é se inspirar nessa experiência de licenciatura do Maranhão e também termos alguma experiência semelhante na nossa universidade, que tem todo o potencial, a nossa Faculdade de Educação tem todo o potencial para fazer isso. E principalmente que essa parceria ela possibilite, inclusive, que nós tenhamos disciplinas obrigatórias em atendimento à Lei 10.639 de 2003, diretrizes. Nós ainda não temos uma formação complementar, que é muito importante, é muito significativa, mas também poderíamos ter uma disciplina ou disciplinas obrigatórias que fizessem com que os estudantes e as estudantes das licenciaturas passassem pelas nossas instituições, pela nossa instituição, melhor dizendo, e saíssem com um conhecimento denso, né, uma revisão de estereótipos que se tem sobre o continente africano, sobre a questão afro-brasileira aqui no nosso país, e que pudéssemos, então, contribuir para a construção de subjetividades antirracistas que o nosso país tanto precisa e as escolas de educação básica tanto precisam. Essa experiência da qual eu participo como assessora, ela é muito gratificante e para mim também é uma honra participar e eu aprendo muito com todos e todas aqueles jovens da universidade, junto com a professora Petronila, que foi conosco também nessa missão. E tem um sabor especial, porque quando ministra da Igualdade Racial, eu pude fazer a abertura, a aula inaugural do curso da licenciatura. Então, claro que depois poder ir a Moçambique nessa condição, né, de formadora de professores, de educadora, que é o que eu sou, isso tem, sim, um sentido todo especial para mim. Então, são algumas questões que eu queria gravar e falar para vocês, dizendo sobre o teor do artigo e sobre a importância dessa experiência que participamos e que só nos engrandece, né? Muito obrigada. A licenciatura interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, a LIES-Afro, é uma iniciativa pioneira no Brasil que foi implantada em 2015 na Universidade Federal do Maranhão e tem como objetivo formar professores e professoras para a docência nos anos finais do ensino fundamental na área das ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia, e no ensino médio na área da história. O curso é realizado em conformidade com a Lei nº 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Na LIES-Afro, ocorre o permanente questionamento acerca da invisibilização de outras formas de pensar e de viver para além da lógica eurocentrada dos currículos hegemônicos, que, historicamente, tem silenciado sobre a história e cultura afro-brasileira e africana. Este curso de graduação objetiva realizar a formação inicial em interação com as instituições da educação básica, com os movimentos sociais, particularmente o movimento negro, e com universidades de diferentes países africanos. Desse modo, um aspecto fundamental na LIES-Afro relaciona-se ao seu processo de internacionalização em direção ao continente africano, pois parte-se do entendimento que as interações entre o Brasil e os diferentes países da África, em toda a sua diversidade, suas lutas, suas contradições, seus desafios e suas potencialidades atuais, dentro de uma perspectiva sul-sul de diálogos entre conhecimentos e práticas, podem oferecer
importantes fundamentos epistemológicos para que a formação docente possibilite o conhecimento consistente e rigoroso sobre o tema. Essa percepção impulsionou o estabelecimento do primeiro termo de cooperação técnico-científica com a Secretaria Estadual de Educação do Maranhão. Esta parceria viabilizou o trabalho de campo em Praia, Cabo Verde, em novembro de 2018, de 50 integrantes do curso. Durante a estadia em Cabo Verde, foi realizado o primeiro colóquio internacional Políticas Antirracistas no Mundo, em parceria com a Universidade de Cabo Verde, e também ocorreram visitas guiadas, como, por exemplo, à Fundação Amílcar Cabral, ao Museu Histórico Nacional, ao Presídio do Tarrafal, além de trocas com organizações dos movimentos sociais, como, por exemplo, a Associação Cobom e com a Biblioteca Nha Balila. A contrapartida da Liesafro ao financiamento do trabalho de campo em Cabo Verde, pela SEDUC Maranhão, foi a realização, em novembro de 2019, de curso de formação continuada para 350 docentes da educação básica do Maranhão. O trabalho de campo em Cabo Verde foi extremamente enriquecedor e superou as expectativas para o processo formativo dos estudantes e das estudantes, ao possibilitar a apreensão da história e das relações sociais, políticas, econômicas e culturais a partir da vivência do cotidiano cabo-verdiano e por intermédio das atividades organizadas em articulação com a Universidade de Cabo Verde. Na continuidade das interações do curso com universidades de diferentes países africanos, foi realizado por docentes do curso, em maio de 2019, trabalho de campo em Maputo, Moçambique, a partir da integração de ações de 2 projetos de cooperação internacional financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. E diversas atividades foram realizadas durante a estadia da equipe em Maputo. Reuniões institucionais, visitas em escolas, reuniões com integrantes do Instituto de Formação de Professores, do Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação, lançamento de livros. Também foi realizado o seminário Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, Perspectivas Interculturais Emancipatórias, em parceria com a Universidade Pedagógica de Maputo. E tal evento envolveu também representantes de instituições moçambicanas, como a Universidade Eduardo Mondlane e a Universidade Pungue, e de outras instituições brasileiras, como a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de São Carlos. Os resultados frutíferos deste trabalho de campo podem ser notados, por exemplo, pelo estabelecimento, em novembro de 2019, de novo termo de cooperação técnico-científico com a SEDUC Maranhão, que está viabilizando a formação continuada de professores da educação básica e que financiará um novo trabalho de campo para Moçambique, que contará também com a participação de discentes da Liesafro. A Liesafro é um dos resultados das reivindicações e das proposições do movimento negro para a garantia dos direitos da população negra. No curso, por intermédio de suas atividades de ensino, de pesquisa e extensão, há instigantes possibilidades de reconstrução, de resistência e de transformação do instituído, por meio da constante denúncia do contexto desumanizante e, simultaneamente, da luta para sua alteração, pois, conforme Paulo Freire, mudar é difícil, mas é possível. O capítulo 6, a leitura em português em países africanos, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, será apresentado pela professora Isabel Pereira Maciel, e assim que ela terminar de se apresentar, eu também farei uma complementação.
Meu nome é Francisca Maciel, sou professora da Faculdade de Educação, pesquisadora do CEALI e coordeno o projeto de alfabetização de jovens e adultos, o primeiro segmento na UFMG. E vejo que por essa minha experiência, né, com a alfabetização de jovens e adultos, eu fui convidada em 2005 para compor uma equipe de especialistas do Brasil para atuar na formação de alfabetizadores, de coordenadores de alfabetização de jovens e adultos em países africanos. Esse era um acordo brasileiro de cooperação, né, do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores, junto com uma ONG e com a participação de especialistas de universidades. E eu iniciei meu trabalho em 2005 e 2006 em Cabo Verde, e a partir de 2006 até 2012 em São Tomé e Príncipe. Principalmente sobre essa atuação em São Tomé e Príncipe que eu gostaria de destacar, né, e falar um pouco aqui hoje sobre essa minha experiência, que de uma certa forma ela está aqui retratada no capítulo desse livro, né, que nós escrevemos, eu escrevi juntamente com a colega professora Araci Martins. A partir de 2006 a 2012, em São Tomé e Príncipe, eu tive a oportunidade de trabalhar na formação de coordenadores de alfabetização de jovens e adultos. Com a finalização do projeto, em 2012, a CAPES abriu um edital de mobilidade de estudantes e professores com países africanos. E eu não tive nenhuma dúvida de que eu gostaria de concorrer com um projeto com São Tomé e Príncipe, mesmo sabendo que nesse período São Tomé ainda estava na fase da criação da sua universidade, mas já havia, né, uma escola de formação, principalmente a escola de formação de professores primários, e foi com esse público que eu queria desenvolver o meu projeto e que foi feito. Então, a partir de 2007, eu tive a oportunidade de participar de missões de trabalho, de enviar também, selecionar alunos nossos da pedagogia, das ciências sociais e também da belas artes, que fizeram parte desse meu projeto e que fizeram intercâmbio em São Tomé e Príncipe, assim como também nós tivemos alunos santomenses, professores santomenses que vieram aqui para o UFMG nesse projeto. Desse projeto de 2007 a 2013 a 2017, nós tivemos a oportunidade de desenvolver várias ações e eu gostaria de destacar duas delas. Uma foi um projeto de literatura que nós desenvolvemos lá a partir de um acervo que nós levamos para lá. O CEALI fez a doação de 500 exemplares de livro de literatura infantil para a Biblioteca Nacional de São Tomé e Príncipe. E eu tive o privilégio de ter a colega, professora Célia Bicalil, que foi fazer também o seu estágio, né, em São Tomé, e desenvolveu um belíssimo trabalho junto aos professores, às escolas primárias, sobre a questão da mediação, da leitura, da literatura infantil. E nesta ação da professora Célia, também participaram alunos nossos aqui, né, licenciandos nossos, que foram fazendo parte desta missão junto com ela. E um outro trabalho que eu gostaria de destacar é do licenciando artista plástico, né, o mestrando hoje, o Wellington Dias. O Wellington Dias, né, ele fez um belíssimo trabalho, principalmente focalizando a mulher santomense. Esse trabalho, acompanhando o cotidiano das mulheres, né, ele foi culminando com uma exposição na Embaixada do Brasil, né, com uma participação muito bonita da comunidade santomense, do povo santomense, foi muito bem recebido, né, por todos. Então, eu só posso dizer que a minha experiência foi uma experiência muito positiva, sabe? E
penso que todo professor, todo pesquisador, todo aluno que tiver oportunidade deveria também ter essa experiência, e ter essa experiência sabendo que, assim, não de alguém que vai levar um conhecimento pronto, ou alguém que sabe e que vai ensinar outro. Não, definitivamente. Por isso é importante que a gente tenha abertura, que a gente tenha abertura para o diálogo, para ouvir, para conhecer a cultura, para conhecer a língua, né? E fazer um pouco essa imersão para que a gente possa, de fato, ter uma dialogia, ter um encontro com eles, né? Então, isso é muito importante, porque do contrário, fica parecendo sempre que não é uma ação extensionista de alguém que vai paternalista, e nem o neocolonialismo. Nós temos que lutar contra esse tipo de ação, seja uma ação paternalista, assistencialista ou mesmo um neocolonialismo, né, com países africanos. Isso definitivamente a gente não deve, de maneira alguma, ter esse tipo de atuação. Agora eu farei apenas uma complementação do nosso trabalho. Uma das questões muito discutida em todos os países africanos nos quais estivemos, e são geralmente países de língua portuguesa, quer dizer, de colonização portuguesa, uma das grandes questões era sobre a língua nativa ou língua portuguesa. Essa é uma questão muito séria. E por isso, nós temos visto, por exemplo, a produção do Silvestre Felipe Gomes, que é meu co-orientando. Ele é angolano e tem feito essa pesquisa desde o mestrado, e agora está já no doutorado, já fez qualificação, já está quase defendendo. Na pesquisa do mestrado, ele pesquisou relações entre língua oficial e línguas locais na escola, como crianças de aldeias de Cabinda, Angola, aprendem o português em português. Então, porque elas aprendem o português e em português. Então, o Silvestre continuou, e por causa disso, agora ele está pesquisando políticas linguísticas e práticas educativas em países africanos de língua oficial portuguesa. Línguas residentes, que seriam as línguas locais, não é? As línguas nativas, nos sistemas educativos de 3 países, de Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Essa fala que está no começo desse slide é uma fala que vem justamente dessa tese de doutorado do Silvestre. Ele diz, quer dizer, um professor diz: no meu tempo de escola, ainda havia mesmo uma expressão dita na escola que era proibido falar landinho na escola. Era proibido falar dialeto. Era proibido falar língua de cão. Isso era mesmo que um lamento de um que hoje é professor e que deu depoimentos e foi entrevistado pelo Silvestre. Em outros momentos em que discutíamos sobre essa questão, num outro artigo, a professora Virgínia K., de Guiné-Bissau,
faz a seguinte pergunta: por que não alfabetizar as crianças também na língua do convívio? Também na língua do convívio, da socialização e da interação social do cotidiano, a partir de uma perspectiva plurilingüe. Essa foi uma pergunta da Virginia K., que já defendeu e agora trabalha em Guiné-Bissau. São perguntas a serem respondidas com muita seriedade. Então, falamos de crianças, que a Virginia perguntou. E por causa disso, no nosso artigo, Francisca e eu, nós tratamos a respeito de um livro para adultos. Como que seria um livro em São Tomé e Príncipe para adultos? Houve um momento, no momento em que estivemos lá, a professora Cláudia Vóvio, brasileira, também esteve lidando com o mesmo grupo de formadores, de alfabetizadores, e foi perguntada a ela como aquele livro, quer dizer, por que não usar o livro Viver Aprender, premiado no Brasil, que é da autoria dela, Cláudia Vóvio, por que não utilizar lá em São Tomé o livro Viver e Aprender? E ela então perguntou como aquele livro poderia ajudar aquelas pessoas a aprender a ler e a escrever em português, tão distante de suas realidades, seus saberes, seus valores e cultura. Então, ela, que tinha sido premiada, dizia, mas esse livro não é para eles, para adultos, e nem para africanos, nem para são-tomenses. E por isso, a partir dessa concepção da professora Cláudia Vóvio e também da professora Francisca Maciel, e também da equipe que ali estava, o grupo de formadores, de alfabetizadores, perguntavam assim, que livro queremos? Que livro? Que livro? Um livro santomense é o que nós queremos. E por isso, eles realmente construíram um novo livro, o Sebenon, Alfabetização Inicial de Jovens e Adultos. E como era esse livro? O livro santomense tinha 3 módulos, a partir das comunidades que existem realmente em São Tomé e Príncipe. Comunidades do litoral, comunidades da área rural e comunidade de área urbana. Então, havia as 3 comunidades no livro, representadas no livro, com fotos bem produzidas sobre moradias, alimentação, frutas, peixes, que é uma especialidade numa ilha como São Tomé e Príncipe, saúde e doença, e que eles, inclusive, faziam a citação, paludismo, tuberculose, HIV. Então, essas eram as temáticas deles, na língua deles. E também o livro santomense não só colocava a língua deles, mas também a do colonizador. Os textos e músicas da tradição oral foram, sempre que possível, escritos na língua nativa e em português. Mas vejam, primeiramente
na língua nativa. Nesse sentido, a professora Odete Semedo, de Guiné-Bissau, que foi ministra da Educação, que foi uma pessoa sempre ligada com essa situação e muito preocupada em resolver as questões de línguas no seu país. Na sua dissertação de mestrado, de mestrado mesmo, não, de doutorado, desculpe, que foi escrita aqui no Brasil, ela diz assim: são linhas de poema canto, poema dito, poema cantiga, que se entrelaçam numa mistura de idiomas, o crioulo guineense e o português. O crioulo guineense e o português, falando ela do seu país. E cada um, então, falaria do seu país. Com a lançadeira em movimento espiralar, esta banda se constrói com alusões, ironia, jogos infantis, brincadeiras e cantigas de roda presentes nas malhas metafóricas desta teada. Tivemos em especial, como eu já anunciei, o trabalho da professora Célia Abicalil Belmiro, em São Tomé e Príncipe. Olá a todos. Eu vou apresentar uma experiência que nós tivemos lá em São Tomé e Príncipe, com uma formação de leitores literários. Foi uma experiência muito múltipla, porque tivemos a possibilidade de trabalhar com crianças, trabalhar com professores, trabalhar com formação dos nossos monitores brasileiros, que eram alunos aqui da pedagogia, e também em diferentes espaços lá de São Tomé e Príncipe. Então, a primeira opção que nós tivemos foi de apresentar para vocês uma questão mais geral. Esse projeto que eu construí, que eu orientei, faz parte de um trabalho coordenado pela professora Francisca Isabel e o professor Peregrino da Universidade de São Tomé e Príncipe, e que tem como objetivo a leitura e a literatura literária em São Tomé e Príncipe. Trabalhamos com esses diferentes espaços de formação, a Embaixada Brasileira, Biblioteca Nacional e essas 3 escolas. A oficina que nós propusemos para os nossos professores de lá, de São Tomé, trabalhamos com diferentes materiais que foram os livros que nós levamos, que foram feitos por doação do CEALI, aqui da Faculdade de Educação, juntamente com o material que eles têm de produção deles, que não é uma coisa de fácil acesso para nós, mas que a gente conseguiu retirar não só de um acervo particular de alguns, como também eu baixando em algum slide, algum site, né? Então, essa daqui é a experiência na Embaixada do Brasil, em São Tomé e Príncipe. Os professores iam à noite, depois da sua aula, eles tiveram oportunidade de ter uma experiência não só de leitura, de fazer a leitura, de ler materiais portugueses, de língua brasileira, português do Brasil, e também deles trazerem materiais deles. Isso eu acho que foi assim um ganho para nós, né? E para eles saberem como é que nós podemos também fazer essa divisão, né? E essa integração maior. Um outro momento que nós tivemos foi essa formação desses nossos alunos que foram conosco, eles trabalhando e lendo também. Nós construímos metodologias de leitura em pequenos grupos, em grupos grandes, grupos maiores, e fizemos assim, diferentes atividades com eles, para que eles também, os alunos nossos, pudessem futuramente desenvolver nas atividades deles aqui no Brasil.
né? Então, assim, vamos ler em pequenos grupos, agora estamos lendo em grupos maiores. E uma outra coisa importante foi fazer com que os professores que tiveram uma experiência lá na Embaixada do Brasil, que eles pudessem agora ver como é que isso se realiza com as crianças e não com eles. Porque uma coisa é eles saberem como é que é, e a outra, bom, mas agora como é que eu faço? Como é que essa experiência com criança, que é muito diferente, ao mesmo tempo possibilitando trazer uma série de possibilidades de exploração. Uma outra coisa também que nós trabalhamos muito foi o Bibliobus, que era uma pequena van que estava ali parada. Nós conseguimos gasolina com o Ministério da Cultura de lá, junto com a Biblioteca Nacional, que é um carro da Biblioteca Nacional, e nós levamos nas escolas. Então, o livro vai ao leitor, né? E as crianças, então, entravam, olhavam, escolhiam os livros, e depois, então, eles ficavam com os livros para ler. A gente anotava, depois os professores, o que os professores posteriormente faziam? Os professores, então, com a experiência que eles tiveram conosco e também com a vivência que eles tiveram na biblioteca, junto com as crianças, eles faziam na sua sala de aula. E uma coisa que eu acho que é importante da gente compreender é que essa troca foi muito rica para nós. Eu acredito que, principalmente, eu poderia dizer isso, principalmente para nós, que pudemos ver a riqueza que é essa experiência com eles. Trabalhamos com diferentes faixas etárias, de preferência da jardim da infância até o primeiro ano, e depois com crianças mais velhas, já alfabetizadas. E aí, então, os professores iam, essa moça que está à direita, superior, ela foi uma professora cedida para ser trabalhar na biblioteca, que a biblioteca não tinha livros, tinha cadeiras, e aí, então, nós chegamos com os livros. Então, eu acho que essa experiência com eles podendo agora ler em pequenos grupos, em grupos maiores, eu acredito que, para nós, foi uma experiência de fazer com que não somente tivéssemos a possibilidade de levar alguma coisa para eles, mas que eles também pudessem dividir conosco a experiência que eles tiveram. Para nós, foi um enriquecimento muito grande e uma possibilidade de continuar trabalhos futuros, que eu sei que não é uma coisa fácil, mas que fica no horizonte. Muito obrigada. Ainda em complementação ao texto da professora Francisca e eu, o Wellington Dias, que é das artes e que, portanto, trabalhou o olhar do estrangeiro no cotidiano das mulheres de São Tomé e Príncipe, exposição de seus desenhos e pinturas. Ele participou do programa Mobilidade CAPES AULP, quando estava em ação. Olá, meu nome é Wellington Dias e sou formado em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG. Como participante do programa CAPES ULP, no ano de 2014 estive em intercâmbio em São Tomé e Príncipe, no projeto coordenado pelas professoras Francisca Maciel e Araci Martins. O foco da minha pesquisa e observação foi sobre os caracteres imagéticos da figura do negro nos materiais didáticos, e como extensão desse trabalho, pelo impacto causado no contato com a cultura do país, tive a oportunidade de produzir uma série de desenhos e pinturas, abordando principalmente as mulheres nos seus fazeres, bem como a figura das crianças no seu cotidiano. O trabalho, a força, a beleza estética das vestimentas e dos penteados causaram uma impressão muito significativa que resultou em 3 exposições, sendo uma na Embaixada do Brasil, outra no Centro Cultural da região de Água e Zé e uma terceira em 2017 no Centro Cultural da Ilha de Príncipe. A partir da confiança conquistada pelas missões anteriores, foi possível aproximar dos sujeitos e registrá-los numa série de trabalhos que apresentaremos a seguir.
finalmente, nós também ouviremos o professor Pedro Andrade Matos. Olá, sou Pedro Matos. Eu participei da coleção Desafios Globais, editada pela editora UFMG. Na ocasião, eu escrevi um capítulo intitulado A Dimensão Internacional da Corrupção e os Desafios da Governança Africana, no livro Para o Continente Africano. De que maneira esse tema pode influenciar a educação de crianças e jovens? Eu penso que há uma ideia, uma narrativa de sempre rotular os países africanos como corruptos, países que têm a pobreza, mas sem relacionar esse estado de coisa, de situação, com a dimensão internacional. Então, quando nós analisamos a dimensão internacional da corrupção, é possível observar a ingerência dos países estrangeiros, vários países africanos, a participação das empresas multinacionais na gestão dos recursos, na exploração dos recursos naturais desses países. O importante, portanto, é observar como que a dimensão internacional afeta a questão dos fenômenos no continente africano a ser analisados pelos pesquisadores. Eu tive a oportunidade também de participar no programa CAPES ULP, de literatura e língua. Na ocasião, nós recebemos lá em Belo Horizonte vários intercambistas daqui do Cabo Verde, sobretudo da Ilha do Fogo, e foram momentos importantes para a partilha de conhecimento, mas também de cultura que pudemos observar durante esse momento que os alunos tiveram presente. Terminadas todas as falas dos nossos convidados, eu retomo uma pergunta que foi feita pela professora Nilma Lino Gomes em outra ocasião. Como construir mais do que ecos com essas vozes silenciadas, como protagonistas de uma identidade negra positiva? É uma pergunta importantíssima para nós fazermos aqui no Brasil também, onde nós, negros, descendentes de africanos, vivemos e precisamos viver melhor e construir melhor essa identidade negra positiva. E aqui está um poema que está no livro Entre o Ser e o Amar. É um livro de poemas da professora Odete Semedo. Esse livro foi escrito em 2 línguas. Na língua nativa de Guiné-Bissau e na língua portuguesa. O livro foi escrito assim, em 2 línguas. Mas que sinais deixar aos netos deste século? Em crioulo gritarei a minha mensagem, que de boca em boca fará a sua viagem. E como vocês veem, está escrito primeiramente na língua nativa do outro lado. Entre o ser e o amar. Professora Odete Semedo. Aqui eu quero agradecer muito a todos os nossos convidados que discorreram sobre a sua atuação, o seu trabalho em países diferentes,
de maneiras diferentes e que contribuíram principalmente para a formação de professores nos outros países ou também no Brasil. Nós queremos agradecer muito a todos esses convidados, inclusive o professor que já está residindo e trabalhando em Cabo Verde e que, portanto, continua trabalhando com essa intenção de contribuir com os jovens e com as crianças. E agradeço também a paciência dos nossos ouvintes, que poderão dialogar conosco e dialogar sempre. Muito obrigada.